A Bíblia neste momento, no Evangelho de João. Evangelho de João nós vamos ler do 1 ao 51, é um texto um pouco extenso, porque o Evangelho de João ele se trata de coisas que foram questionadas a Jesus e de perguntas e respostas a qual o Senhor nos traz maior clareza. E é um Evangelho onde hoje nós vamos falar de um tema da palavra onde é livres do pecado. Se você hoje estava vivendo uma condenação, se você tinha áreas na sua vida onde você estava lutando e que você vencia dias sim, mas dias não, hoje você vai sair deste culto de maneira diferente, vivificado pela palavra de Deus, amém? Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 em diante, todos acharam? A palavra de Deus diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada. Voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpresa em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei de Moisés nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra e com o dedo. Como insistissem na mesma pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Qual daqueles entre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra? E, tornando-se a inclinar, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, eles acabaram voltando porque ficaram com consciência culpada. Foram se retirando, um a um, ao começar pelos mais velhos até os últimos, ficando Jesus só com a mulher onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo mais ninguém ali junto da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde está aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás nas trevas, pelo contrário, terá luz da vida. Então lhes objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdade. Respondeu-lhe Jesus e disse: Posto que eu testifico de mim mesmo, a meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se julgo, meu jugo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que se o testemunho de duas pessoas é verdadeiro, eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então lhes perguntaram: Onde está o teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheces a mim e nem ao meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecereis o meu Pai. Proferiu eles essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Versículo 21. De outra feita, lhes falou, dizendo: Retiro-me e vós me procurais, mas o vosso pecado tem te coberto. Para onde eu vou, vocês não podem saber. Então disse os judeus: Terá ele de se suicidar? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois de cá de baixo, eu lá de cima. Vós sois desse mundo, eu desse mundo não sou. Por isso eu vos disse que vocês morrereis nos seus vossos pecados, porque não credes no eu sou. Morrereis nos vossos pecados. Então lhes perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: Quem desde o princípio eu vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer ao vosso respeito e a vos julgar.
Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, elas também tenho dito ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhe, porém, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas pelo Pai que me ensinou. E aqueles que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram em Jesus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Repita assim comigo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 33. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Bem, sei que sois descendente de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes do vosso pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus então: sois filhos de Abraão? Praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procureis Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos. Temos um pai, que é Deus. Então replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus. E aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos do seu coração. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é Deus? Ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura, não temos razão em dizer que é samaritano e que tem demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, eu honro ao meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e os profetas também, e tu dizes que se alguém guardar a minha palavra, não provará só a morte eternamente. És maior que Abraão, nosso pai, que morreu, também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a mim glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vos dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não entendes, não tenho-os conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos, mas eu o conheço, guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, e viu e o regozijou. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tendes nem 50 anos? Ainda não tendes nem 50 anos e dizes que Abraão, que conheceu e vistes Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Diga amém. Pode se sentar por um momento.
Essa palavra onde nós vamos estar estudando hoje é uma palavra bem didática, onde eu quero que você preste muita atenção e se você tiver algo para anotar, que você anote. É onde você vai aprender certas coisas que Deus ele revelou ao homem, a qual muitas pessoas não entenderam. E por conta de muitos não entenderem, eles acabam vivendo uma fé. Sabe aquela... não sei se você já andou de patins, patinete. Eu não tenho muito equilíbrio, muita coordenação motora para andar com essas coisas. Mas é uma pessoa que ele não tem a fé firmada em Jesus. Eles vão viver que nem esses fariseus. Pensam que buscam a Deus. Pensam que estão adorando a Deus, quanto de fato não os conhece. Nessa noite você vai conhecer da parte de Deus e vai entender que aquilo que te prendia, que te ocupava e te impedia de buscar a Deus, já foi derrotado na cruz. Amém? Glória a Deus. Esse capítulo 8, a qual nós acabamos de ler, ele conta sobre 3 aspectos que nós vamos refletir hoje. Ele conta alguns aspectos que nós vamos trazer dentro desse princípio, dentro dessa mensagem, onde nós vamos aprender que Jesus ele nos libertou do pecado para nós vivermos de fato uma vida livre, longe de condenação. O capítulo 8, ele se resume, o tema central desse capítulo fala do pecado. O que é o pecado? O pecado nada mais é algo que tem nos afastado da presença de Deus. O pecado, Isaías fala que é a única coisa, que pode te afastar da comunhão com Deus. Quantos aqui nasceram de novo e receberam a vida de Deus? Sabe, você que nasceu de novo, recebeu a vida de Deus, Deus tem algo separado para você. Mas muitas vezes, por meio do pecado que tem se introduzido na vida do ser, daquele que serve a Deus, tanto na vida daqueles que estão afastados de Deus, tem impedido de essas pessoas conhecerem os propósitos de Deus para a sua vida. Mas hoje você vai sair daqui com a revelação de que você já foi liberto do pecado. E o que é o pecado? Jesus, quando ele estava falando ali do pecado, os fariseus, eles vieram até Jesus com uma mulher samaritana, vieram com a mulher que fora pega em adultério, e eles pegam a mulher, levam até Jesus e perguntam para Jesus o que ele deveria dizer com que essa mulher haveria de acontecer com ela. Sabe-se que naquele tempo, na lei de Moisés, uma moça, um rapaz, que eles eram pegos em adultérios, automaticamente eles tinham que ser apedrejados. O tempo da lei era olho por olho, dente por dente. Se você não fizesse, vinha a glória de Deus e te consumia. Se você vivia uma prática de pecado, você colhia na mesma hora. Imagina se nós estivéssemos no tempo da lei hoje. Ia ser algo terrível. Ia ser complicado. Mas o Senhor Jesus, ele começa nesse capítulo 8 nos explicando que todos nós somos pecadores. Não sei se você parou para pensar nesses capítulos, nesses dias que nós estamos estudando João. Jesus ele nunca respondeu conforme alguém te perguntou. Alguém perguntava para Jesus alguma coisa e Jesus nunca respondia uma resposta convencional. A mulher samaritana, quando se encontrou com Jesus no caminho, que estava ali no poço, perguntou para Jesus: Jesus, olha, já que o Senhor está aqui, eu tenho uma dúvida. Os meus pais me ensinaram que eu devo, de fato, adorar lá no Monte Sião. E o que o Senhor diz que eu devo fazer? Aí Jesus fala assim, uma resposta super emblemática. Ele fala o seguinte: abre-se num texto onde eis que a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Tá bom, Jesus, mas eu adoro lá ou adoro cá? O Senhor não respondeu. E aqui os judeus eles fazem a mesma coisa. Os fariseus eles chegam diante de Jesus, os fariseus e os escribas falam assim: Jesus, tá aqui essa mulher, ela foi pega em adultério. O que o Senhor acha que nós devemos fazer com ela? Jesus ele poderia fazer 3 coisas. Jesus ele automaticamente ali ele foi encurralado. Por quê? Porque ele tinha 3 tipos de respostas que ele poderia dar. A primeira, apedreja. Só que se ele falasse para essa moça ser apedrejada, o que aconteceria com essa moça? Aliás, o que aconteceria com Jesus? Jesus ele perderia o seu posto de salvador para um posto de apenas um acusador, apenas um posto de acusador, de uma pessoa que veio para condenar, não para salvar.
Mas quando Jesus ele não respondeu, uma outra coisa que Jesus ele poderia ter respondido, olha, pode tacar pedra. Mas só que outra coisa que aconteceria também com Jesus é que Israel, eles estavam sendo dominados pelo povo romano. Então, o povo de Roma já tinha determinado que Jesus, aliás, que essa lei de apedrejamento, de matar, de olho por olho, dente por dente, não era eficaz. Que tinha um julgamento mais eficaz, a qual quem julgava era o povo romano. Então, se Jesus falasse para tacar pedra, o que ia acontecer com Jesus? Jesus ia ser preso e morto. E não ia cumprir a sua missão. E uma outra coisa que Jesus ele poderia ter falado, não ataque pedra. Se Jesus falasse, não taque pedra, o que aconteceria com Jesus? Jesus teria sido como uma pessoa que estava indo contra a palavra de Deus e contra os princípios a qual ele tinha sido ensinado desde criança. Então Jesus ele dá essa resposta. Como insistiam, no versículo 7 de João 8, diz, como insistissem na pergunta, Jesus levantou-se e disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. O que Jesus ele quis dizer com isso? Ele respondeu a pergunta, o povo veio lá, falou, olha, essa mulher está aqui, foi pega em adultério, o que nós fazemos? Então tá bom então, ele foi lá, ficou lá escrevendo, né? Não sei quantos aqui já leram esse texto, mas não sei se você já imaginou o que Jesus deveria estar escrevendo ali. Devia ser algo interessante, porque ele nem queria dar atenção para as pessoas. Aí Jesus escrevendo, aí conforme o pessoal lá continuou insistindo, Jesus se levantou com muita sabedoria e disse, os judeus queriam citar uma acusação, queria pegar Jesus com um tipo de esperteza, mas Jesus com muita sabedoria falou, aquele que não tiver pecado dentre vocês, seja o primeiro a atacar a pedra. O que aconteceu com eles? Aí ele continuou lá escrevendo. Mas o que aconteceu com os demais? A palavra de Deus diz que cada um foi indo embora. Um por vez. Do mais velho ao mais moço. Até o ponto de ficar só Jesus e a mulher que foi pega em adultério. Agora para você entender, meu irmão, que há de revelação nisso? Jesus ele falou, ele quis nos mostrar que eu e você, pela nossa própria condição humana, nós somos pecadores. Nós somos falhos. Nós, desde o nosso nascimento, nós já nascemos no berço do pecado. Você pode ser a pessoa mais bonitinha, mais jeitosinha, a pessoa mais, que fala mais polido, muito bonito, mais educada, mas em si, você já nasceu com a semente da serpente dentro de você. E aí Jesus ele fala assim, se vocês não têm pecado, e eu acredito, não sei, vamos supor juntos aqui, mas eu acredito que Jesus ele podia estar escrevendo ali o pecado de cada um que estava acusando aquela moça. Sei lá, adultério, homicídio, mentira. E aí quando eles olharam, aquilo ajudou a convencer o seu entendimento de que, poxa, eu também tenho pecado, então eu também não posso tacar pedra. Sabe o que isso nos faz entender, irmãos? Que quando nós entendemos que nós somos falhos, pecadores, que nós viemos do pecado, nós passamos a aprender que nós não devemos acusar ninguém e nem viver uma vida de acusação. Primeiro, nós não devemos acusar ninguém porque todos nós somos falhos. Então por que nós vamos tacar pedra se em qualquer momento nós também podemos falhar? Agora nós temos que ter o entendimento que todos nós viemos do pecado e que nós precisamos de uma libertação. E é isso que Jesus ele vem falar. Vocês estão na prática dos pecados, mas vocês querem acusar essa moça. Isso fala de algumas pessoas, eu não sei se você já fez parte de um grupo assim, que você entra na igreja, as pessoas te acusam, te condenam. Irmãos, nós não podemos ser assim. Nós temos que ser o povo que ama, o povo que cuida, o povo que dá a segunda chance, o povo que, assim como Jesus, levanta e fala assim, vá, não peques mais, eu estou contigo. Sabe, nós temos que ser esse povo, o povo que ama, o povo que cuida. Aqui Jesus ele mostrou que ele não estava ali para acusar, ele estava ali para perdoar. Podemos ser e ter cometido pecados no nosso passado até os dias de hoje, mas saiba que Deus ele está sempre pronto para te perdoar. Agora o que nós devemos entender é que nós temos que ser livres desse pecado. E uma outra coisa que fala sobre a respeito do pecado é que a fonte do pecado nada mais é do que o diabo.
Lá em João capítulo 8, versículo 44, a palavra de Deus diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos do seu coração. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, filho de peixinho, peixinho é. Aqui, quando Jesus ele estava repreendendo os fariseus, ele estava falando que, olha, na verdade vocês são filhos do diabo. Já pensou, irmão? Você lá no mundo, aí chega um crente, né, vai te evangelizar e fala assim: você pensa que você é filho de Deus, mas você não é filho de Deus, não, você é filho do diabo, filho. Misericórdia. Mas era isso que nós éramos de verdade, sabia? A palavra de Deus diz lá em Efésios, fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que nós estávamos nas trevas. Lá em 1 João capítulo 3 fala que nós vivíamos, que nesse mundo há dois pais, ou o pai que é Deus, ou você serve o pai que é Deus, ou você vive debaixo do diabo, e você é filho do diabo. Agora, o que demonstra se eu sou filho de Deus, o que demonstra se eu sou filho do diabo? O que demonstra é o estilo de vida que eu tenho. É o estilo de vida que eu vivo. O pecado é uma natureza, a natureza do diabo. O pecado ele é uma mentira. O que o pecado é se nada mais do que uma mentira? O pecado é algo que é destrutivo. E o diabo é do maligno e tem filhos. O diabo, ele é a antiga serpente. Lá em Apocalipse, capítulo 3, fala que o diabo... versículo 12, capítulo 12, versículo 9. Fala que o diabo, ele é a serpente, a antiga serpente, a qual injetou em nós o seu veneno. E por conta desse veneno, nós estávamos fardados a ir para o inferno. E o diabo tem filhos. E quem são os filhos da serpente? As serpentinhas. Os filhos da serpente são a sucuri. São o povo que vive na prática do erro. Agora venhamos, vamos refletir. Você aprendeu com alguém a pecar? Uma criança, quando nasce, ela aprende com alguém a mentir? Quando vai ver, ela já está mentindo. Chegou lá a Sofia da escola, né, Mauro? Aí pegou lá, a Sofia veio com as notas ruins, que é só um exemplo, tá, para os irmãos entenderem. A Sofia chegou com as notas ruins, aí o Mauro vai repreender a Sofia, aí a Sofia fala assim: não, pai, estavam me atrapalhando lá na escola, eu não consegui estudar direito, é por isso que eu tirei essa nota ruim. Eu não sei você, mas se você já teve um sobrinho, aqueles que têm filho aqui, o filho apronta, aí daqui a pouco, qual que é a primeira coisa quando você descobre, você vai perguntar para ele qual que é a coisa que ele tenta fazer? Esconder. Mentindo, sim ou não? Você também já fez isso. Olha para a sua cara. Você também já fez isso. Mas por quê? Ninguém ensina a pecar. O pecado, pelo fato de ser a natureza, parte da natureza, então ele já acontece naturalmente. Diga misericórdia. Outra coisa que nós devemos entender sobre o pecado é que quem comete o pecado, ele é escravo do pecado. O terceiro aspecto que o povo ali, Jesus ele falou que eles eram escravos do pecado. No versículo 34 diz: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então todo aquele que comete pecado, ele é escravo, ou seja, ele está aprisionado, ele está acorrentado, ele precisa de quê? De libertação. Quando Jesus falou assim: vós sois escravos, e vocês precisam de libertação, o que os fariseus falaram? Eles falaram assim: eu sou da descendência de Abraão, eu estou em paz, eu estou de boa, eu tenho um pai crente, eu nasci no berço evangélico, eu sou uma pessoa gente fina, não, não tenho pecado. Como você diz que eu preciso ser livre? Aí Jesus ele fala: porque vocês têm andado no pecado, então vocês precisam ser livres do pecado. Só é livre quem está preso, sim ou não? Então Jesus ele fala: porque quando Satanás injetou dentro do homem, dentro de nós, essa natureza pecaminosa, e o que é natureza? Natureza é a tendência inata do organismo, ou seja, aquilo que o organismo ele desenvolve. Então, quando o organismo é pecaminoso, quando ele já começou no pecado, o que tem a tendência a se desenvolver na prática do pecado? Tanto que você vê os ímpios, as pessoas que não servem a Deus, para eles pecar é normal. Sim ou não?
Para eles pecar é uma coisa, tipo assim, estou fazendo, é comum isso daqui para mim. Teve uma vez, eu estava discipulando um rapaz e aconselhando ele, eu peguei e falei, nós estávamos conversando, aí ele pegou e falou um palavrão. Aí eu olhei assim para a cara dele, ele olhou assim para a minha cara, ele falou assim, ué, você não vai falar mais nada não? Eu falei assim, ué, você não percebeu o que você falou? Ele, não. Eu falei assim, ué, mas você não percebeu mesmo? Ele, não. Eu falei assim, rapaz. Aí depois eu só relevei aquilo e fui para minha casa e fiquei meditando. Quantas vezes, irmãos, que nós estávamos no mundo, nós fazíamos alguma coisa e nós não percebíamos. Mas quando nós tivemos a revelação que aquilo era pecado, nós fomos livres. Mas enquanto não, nós estávamos sendo o quê? Escravos. Escravos da mentira, escravos, talvez do roubo, escravos de algumas situações e algumas circunstâncias que nos prendiam naquilo e que nós não conseguíamos nos libertar. Escravo fala daquilo que nós é algo da natureza. Você não precisa ensinar um cachorro a latir. Ele late por si próprio. Você não precisa ensinar a um gato miar. Ele mia naturalmente. Assim como você não precisa ensinar o homem a pecar. Ele peca por natureza. Agora o que nós temos que ensinar ao homem é o quê? Virtudes. A coisa inverte. Nós temos que ensinar, olha, não vá para esse caminho, que esse caminho é errado. Vem por esse caminho, que esse é o certo. E nós temos vivido essa vida de correção, endireitando as rotas daqueles que têm se perdido. Porque quem vive no pecado, nada mais é do que escravo. E ele não consegue se libertar. Um outro aspecto do pecado é que o pecado ele há um resultado. E o resultado do pecado é a morte. João capítulo 8, versículo 24 diz: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Aqui Jesus ele fala que o pecado ele tem uma consequência. E que a consequência do pecado é o que? A morte. Então, lá em Romanos capítulo 6, versículo 3, fala que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Então, quem vive na prática do pecado, ele vai colher o quê? A morte. Agora você fala assim, para nós analisarmos esse contexto da morte. Adão, quando ele recebeu a recomendação de Jesus, Jesus falou assim, olha, quando você for comer, não pode comer de qualquer árvore que você está vendo aqui no Éden, Adão. Qualquer uma que você quiser. Todas que você quiser. Já pensou, irmão, você lá no jardim, só você, os bichos, o mato, tudo muito bonito. Deus criou aquilo, tudo, jardim do Éden. Éden fala de jardim das delícias, dos prazeres. Está ali você, Eva, sua esposa amada, só preocupando das coisas do Senhor e de descansar. Olha que beleza. Aí Deus falou assim para Adão, Adão, você pode comer qualquer fruto que você encontrar por aqui, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certo você vai morrer. Tudo bem, Adão recorreu, falou, não vou comer. Mas nós sabemos que o final da história é que tanto ele como Eva foram enganados pela serpente e acabaram comendo. O que aconteceu com Adão logo depois, irmãos? Ele foi expulso do Éden, mas ele morreu? Sim ou não? Aí que está. Agora eu fico pensando Adão falando assim, Deus falou que eu ia morrer, mas morri não, estou aqui, Vivinho da Silva. Vivinho da Silva. Só que na verdade Adão ele tinha morrido sim, ele tinha morrido no seu espírito. Ele tinha morrido na sua comunhão com Deus. Então todos nós, quando vivemos na prática do pecado, a tendência que acontece é de nós morrermos espiritualmente. Sabe, o Espírito Santo ele habita dentro de mim e de você. Ele habita dentro de nós e a palavra de Deus diz que ele é como uma brasa. Sabe por quê? Ele fala assim, não apagueis o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Como que nós apagamos o Espírito Santo de Deus? Quando nós pecamos, o Espírito Santo se entristece e ele vai se apagando. E aí ele falava com você, não faz isso. Aí você vai lá e faz. Aí ele fala, não faz isso. Aí você vai lá e faz. Até que você vai lá e faz e você não consegue ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas já não se desviaram dos caminhos do Senhor por causa disso? Quantas pessoas já não se afastaram da sua célula por causa disso? Porque viveu ali no pecado, um pecadinho aqui, um pecadinho ali, um pecadinho acolá. Aí foi ver a voz de Deus que ele ouvia lá no começo, apaixonante, ele não ouvia mais. E aconteceu que ele ficou tão frio,
Porque ele morreu. Morreu, não tem mais vida, não tem mais comunhão. E em alguns casos, acontece até a morte natural. Diga misericórdia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O resultado do pecado é a morte, mas o resultado de nós crermos em Jesus e na sua graça é vida, e vida em abundância. Então você tem que receber essa vida de Deus. Agora, uma outra coisa que Jesus ele relata aqui, ele fala sobre os itens do pecado. O que são os itens do pecado? São coisas que se correlacionam às demais tipos de pecado. Jesus ele trata aqui nesse capítulo de 3 pecados: o adultério, o homicídio e a mentira. O que é o adultério? O adultério não é simplesmente uma relação sexual fora do casamento com uma pessoa que não era sua esposa, seu cônjuge. Não é somente isso. O adultério também ele é envolvido com a idolatria, com a luxúria, com a avareza, o egoísmo. Assim como também o homicídio, que fala de morte, que fala de assassinato, também fala também, não somente disso, fala também de ira, fala também de avareza, fala também de arrogância, fala de ódio. E o que fala a mentira? A mentira fala da mentira, de tudo que o pecado representa. O que é o pecado se não uma grande mentira? Sabe o que o pecado ele faz para mim e para você? Ele te promete. Ele te promete te dar algo. Algo que você deseja. Satisfação, alegria e prazer. Mas quando você menos espera, ele te puxa o tapete. O que é o pecado? O pecado é um pudim. Eu sei que eu vou falar pudim aqui, os irmãos amam pudim. É regra, exceção, alguns que não gostam. Quantos aqui gostam de pudim? Só para saber aqui. Aí, ó, as mãozinhas levantadas. Vocês não falam quando eu falo, mas agora vocês levantam a mão, né? O pecado é como se fosse um pudim. Não deixe de comer pudim por causa que eu vou falar. É só um exemplo, só uma suposição. O pecado é como se fosse um pudim. Alguém te ofereceu um pudim. Você, nossa, estava com vontade de comer um pudim. Esse pudim está com uma cara tão boa. E aí você come o pudim. Era tudo o que você queria naquele momento. Era tudo. Nossa, eu queria um pudim. Só que o pudim estava envenenado. E aí você morre. O que é o pecado? O pecado é algo que é prazeroso, a carne. Mas é algo que vai te matando aos poucos. Vai te matando. E você não sente. Por quê? Porque é algo que é prazeroso a carne. Mas nós somos o povo que nós já fomos libertos do pecado. Nós hoje vivemos para a glória e para a graça de Deus. Sabe, quando Jesus ele estava ali ensinando aquele povo, porque diz que Jesus subiu ao monte, foi ao templo e estava ensinando ao povo, eu imagino que quando Jesus estava ali ensinando, as pessoas começaram a questionar a Jesus a respeito de algumas coisas sobre a lei, porque é de comum um mestre naquela época ser questionado sobre a lei. E Jesus sendo questionado, ele dá uma resposta que ele fala assim, olha, essa mulher aqui, se vocês não têm pecado, vocês atirem a primeira pedra do povo, vá embora. Ele nos ensina um segundo aspecto, algo que nós temos que entender, que a lei, ela jamais é capaz de nos livrar de alguma coisa. A lei, ela é incapaz de livrar o homem de seu pecado. A lei, o que é a lei? A lei você viu ali em Êxodo capítulo 10, fala-se sobre os 10 mandamentos, onde Moisés ele fala, não roubarás, não matarás. O homem por si só, ele não sabia os seus pecados. E a lei, ela veio para trazer revelação ao homem de duas coisas. Primeiro, ela veio revelar, manda o slide para mim, Fernando. A lei, ela veio revelar o pecado do homem. Porque se a lei não tivesse sido posta, se Deus não tivesse falado, não adulterarás, o homem jamais saberia que o adultério era pecado. Se Deus não falasse, não roubarás, jamais o homem saberia que era pecado. É mais ou menos assim. Você tem nós vivemos, vamos supor que nós vivemos em um mundo onde nós nunca vimos um espelho e nós nunca vimos um espelho, nunca nos olhamos no espelho. Aí todo mundo se acha bonito. Todo mundo se acha a pessoa mais legal, mais bonita, mais bem vestida e tal. Enquanto a pessoa ela não se encontra com um espelho, ela, sou um cara legal. Aí a outra pessoa fala assim, não, você é meio estranho, viu? Você não é tão legal assim não, que nem você fala.
E a lei, ela veio para ser o quê? Um espelho, para te mostrar quem você realmente é. A lei, ela veio com o propósito de mostrar que eu e você somos pecadores. Ela não veio para nos salvar e nem para nos libertar dos pecados. A lei, ela veio com o propósito de mostrar que eu e você somos pecadores. E o segundo propósito da lei que foi para revelar o caráter de Deus, que Deus ele é santo, que Deus ele é puro e que ele não se mistura com as impurezas deste mundo e que ele detesta o pecado. Mas e como que eu fico nessa história, Marcos? Deus ele fala, nós não podemos agradar Ele com as nossas próprias forças, com a força do nosso braço. E a lei por si mesma, ela não pode te livrar do pecado. O que eu devo fazer? Como que eu devo me portar então? Irmão, há algo que foi revelado para nós, que se conhecemos como graça. Graça, ela nada mais é do que o favor de Deus. Enquanto a lei diz, faça, a graça diz, eu já fiz por você. E quanto a lei diz, você tem que fazer isso daqui. Se você não fizer isso, acabou para você. A graça fala assim, não se preocupa, minha graça, minha misericórdia está sobre você. Se você errar, tenta de novo, porque eu estou contigo. Não te deixarei, não te desampararei. A graça, ela é o favor de Deus, a qual nós nunca, jamais haveríamos de poder receber. Mas mesmo assim Ele nos deu. E sabe qual que é algo tremendo? A lei, ela pega um careca e fala assim, olha, eu quero que você tenha cabelo. O pecado, ele fala assim pro careca, eu quero que você compre uma peruca. Não tem nada a ser careca não. Compra uma peruca, tal, disfarça aqui, disfarça ali. Ninguém vai perceber, mas uma hora a peruca cai. Mas a graça diz, eu vou fazer nascer cabelos de novo. A graça é Deus fazendo por nós o que nós jamais deveríamos e seríamos capazes de fazer. A graça é Deus se fazendo homem, morrendo no meu e no seu lugar. A graça é o favor de Deus para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui receberam essa graça? Quantos aqui têm sido agraciados por Deus e têm recebido uma vida nova? Irmãos, isso é tremendo, isso é poderoso. Agora, algo que nós devemos... O pecado de fato, ele é um problema. E ele tem tentado se introduzir no meio do povo. Só que como que agora eu resolvo esse problema? Como que o problema do pecado ele é resolvido? Tá bom, Marcos, você falou que o pecado pode trazer morte, que o pecado pode apagar o meu espírito, que o pecado ele é aquilo que tem domínio e quem tem praticado o pecado é escravo e filho do diabo. Mas como que eu resolvo o problema do pecado que tem se situado? Como que eu resolvo as dificuldades que eu tenho semanais? Como que eu resolvo? Porque a lei não te diz como você deve resolver. A lei te diz somente não peque, mas não te diz como não pecar. Aí você tenta se esforçar. Consegue um mês, consegue durante uma semana, aí depois você falha. Aí você fica mal. Você fica mal, eu não quero mais ir para a igreja. Eu sou pecador. Eu sou a pior pessoa desse mundo. Tem uns irmãos que é meio dramático mesmo assim. Tem alguns que conseguem um recorde, 3 meses sem fazer aquilo, 3 meses sem errar, 3 meses sem contar nenhuma mentira. Aí ele desliza, aí ele já quer largar a fé, já quer largar a igreja, já quer largar a célula, já fala pro líder dele, não, eu sou pecador mesmo, eu tô nessa vida aí e tal, para mim não tem mais jeito. Por quê? Porque a lei ela não te promete como que você deve fazer, mas a graça sim. E como que esse problema do pecado ele é resolvido? Lá no texto de João capítulo 8, no versículo 43, Jesus ele começa a se apresentar como a resolução e a solução para o problema do pecado. Se você achava que não tinha mais esperança para mim e para você, vou te falar uma coisa, existe um Deus que ele é gracioso e que ele pensa em tudo por meio daqueles que ele ama. A palavra de Deus diz algo que eu acho interessante. Ela fala assim que enquanto nós pensamos e planejamos alguma coisa, Deus ele é tão gracioso que ele tem pensado pensamentos mais altos do que nós para nos abençoar e dar o fim qual nós desejamos. Olha que tremendo isso. Como não servir esse Deus? Mas ainda assim estamos com um problema. Como que eu vou resolver esse problema?
Primeira forma de resolver esse problema é que esse problema só podia ser somente por um homem sem pecado. Agora, quem dentre nós aqui não tem pecado? Quem não tem pecado, levanta a mão aí. Não, porque se levantar a mão é um anjo que está no meio de nós, as asas vai abrir, os serafins, os querubins, né? Todos nós, alguma vez, cometemos pecado. E o pecado na vida do cristão nada mais é do que uma pedra de tropeço. Nós não pecamos porque nós queremos. Nós não acordamos com o sentimento, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Não, se você acorda assim, eu não sei, se tem algum problema, você tem que avaliar a sua conversão. Agora, se você é uma pessoa que, por vezes, você tem buscado a Deus, mas ainda assim você tropeçou ali, deixa eu falar, Deus ele vai te perdoar. Mas entenda que nós não vivemos na prática do pecado. O pecado na vida do cristão é um acidente. Para nós sermos perdoados do pecado e o pecado fosse vencido, tinha que acontecer uma coisa. A primeira delas é que tinha que vir um homem, sem pecado nenhum, sem culpa alguma, para morrer no meio no seu lugar. Como eu te disse, o salário do pecado é a morte. Então a morte, ela estava procurando depositar o seu salário. No quê? Como? Só uma pessoa poderia nos perdoar. O nome dessa pessoa é Jesus. E no capítulo 7 nós vemos que Jesus foi julgado de diversas formas e por muitas pessoas, mas ninguém pôde condená-lo. Ninguém tinha acusação. E no versículo 46 diz: quem dentre vós que me convence de pecado? Jesus perguntando para os fariseus: quem dentre vós? Se vos digo a verdade, por que razão vocês não creem em mim? Jesus ele fala que quem dentre vós pode atinar contra mim, falar alguma coisa que eu tenha feito, que eu tenha pecado? Vocês não têm nada para falar do meu respeito. Irmãos, Jesus ele foi 100% perfeito. Ele viveu uma vida plenamente sem pecado. E vai chegar um dia que nós vamos estar diante dele no juízo. E alguns, eu acredito que os que vão falar isso não estão aqui hoje. Mas alguns vão dizer: Senhor Jesus, foi muito difícil, não tinha como não pecar, estava ali, sabe, eu tentei, mas não consegui. Aí Jesus ele vai falar assim: não, eu fui homem também, eu passei o que você passou, eu sofri o que você sofreu, eu sofri as tentações que você sofreu. Não tem desculpa. Se você for para os seus méritos, não tem desculpa. Mas se você crê que Ele já te perdoou e que você crê nele e que Ele diz a verdade que nós precisamos e necessitamos dele, você vai receber o perdão. Só que você tem que entender que o pecado ele já foi resolvido. Basta você crer nas promessas de Deus. Uma outra coisa que resolve o pecado foi que, primeiro, que Jesus era um homem sem pecados. Outra coisa é que o pecado ele deveria ser resolvido por meio do Filho do Homem. Ou seja, ele não necessariamente teria que ser somente um homem sem pecados. Ele também teria que ser filho do homem. Lá no versículo 8, 28 diz assim, capítulo 8, versículo 28, diz: disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo com o meu Pai que me ensinou. Então aqui quando Jesus ele está ensinando isso, ele está falando nada mais nada menos do que quem viria para ser o Salvador, ele tinha que ser um homem, mas ele não tinha que ser apenas um homem, ele tinha que ser filho do homem. Ou seja, Deus ele é Deus, ele podia se manifestar como bem lhe entendesse, bem lhe apraz, e fazer o que ele bem quer. Só que Deus ele é justo. Algo que Deus é, ele é justo. Se por meio, lá em Romanos capítulo 11, fala que por meio de Adão, por meio de um homem, o pecado entrou e se introduziu na humanidade. Então, por meio de um homem também, o pecado teria que ser expulso da humanidade. O veneno da serpente teria que ser removido. Então, Jesus ele cumpriu todos os requisitos que se tinha e que se havia. Era para ser um homem perfeito? Foi um homem perfeito sem pecado. Mas também era para ser um homem, filho do homem? Ele veio e se fez carne, obedeceu aos seus pais, obedeceu às autoridades, se submeteu. Foi filho do homem, se manifestou como um homem, 100% Deus e 100% homem. Ele não era menos do que um homem
e nem menos do que Deus. Ele era 100% Deus e 100% homem. E quando Jesus foi para a cruz, sabe o que aconteceu? A justiça de Deus, que não poderia perdoar. Porque imagina comigo, Adão pecou lá no Éden. Aí Adão fala assim, perdão, eu pequei. Se Deus ali naquele momento perdoasse Adão, ele estaria sendo um ser injusto. Porque ele falou, se você fizer isso, vai acontecer isso. Então não faça. Aí Adão duvidou e fez. Então, por meio do pecado, da desobediência, Deus ele agiu com justiça. E expulsou Adão do Éden e veio as consequências a qual você tem visto até os dias de hoje. Só que quando Jesus se fez homem e decidiu e foi morrer no meio no seu lugar, o que aconteceu? Ele era filho de homem também. Então, se por meio de um entrou o pecado, por meio de um o pecado tem que sair. E o que aconteceu? Que Jesus na cruz se manifestou o Deus vivo, com forma de homem, filho do homem. E ele foi levantado, como diz aqui em João. E aconteceu que a graça e o amor de Deus se abraçaram e se beijaram. Lá na cruz, a justiça de Deus, que era o que nós mereceríamos porque somos pecadores, se abraçou com a graça, com o amor de Jesus, que se deu para nos perdoar dos nossos pecados. E sabe o que aconteceu comigo e com você? Nós fomos livres. Livres da condenação, livres da acusação, livres do medo, livres da lei, livres do faça, livres da troca, da barganha, livres. Fomos libertos, todos nós. Jesus ele foi levantado na cruz. O terceiro aspecto de como Jesus ele resolveu o nosso problema é que ele foi levantado na cruz. Como homem, Jesus foi levantado. João capítulo 3, no versículo 14. É um texto depois desse, Fernando. João capítulo 3, no versículo 14, diz assim: E o mundo, de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado também. Moisés, ele estava levando o povo do Egito até Canaã. E dentro dessa trajetória eles passaram pelo deserto. Nessa trajetória pelo deserto, há muitas cobras. E as cobras começaram a picar o povo, e o povo começou a morrer por causa do veneno. E aí então Deus ele falou para o povo, falou para Moisés. Moisés foi buscar Deus e Deus falou para Moisés o que Moisés deveria fazer. E o que Deus falou para Moisés fazer? Deus falou assim: Moisés, cria uma estátua, uma imagem de uma serpente e levanta no monte. Para que cada vez que uma pessoa for picada, mordida pela cobra, se eles olharem para essa serpente, automaticamente eles vão ser limpos, purificados de todo o veneno da serpente. Então, quando Moisés fez isso, deu tudo certo, aconteceu, só que aconteceu uma outra coisa, que o povo começou a idolatrar aquela imagem, então Deus mandou destruir. O que acontece, irmãos? Aqui Jesus, no capítulo 3, no versículo 14, diz que assim como Moisés levantou lá no deserto essa serpente, Jesus teria que ser levantado. Mas por que Jesus teria que ser levantado como a serpente? Irmãos, venhamos, a natureza do homem é pecaminosa e o veneno da serpente está sobre nós. Estava, melhor dizendo, retificando. Então, o que aconteceria quando Jesus fosse levantado? A serpente nada mais é do simbolismo do diabo. O diabo nada mais é do que pecado. Sim ou não? Como nós estamos aprendendo aqui. Então, quando o diabo ele foi levantado, aliás, quando Jesus ele foi levantado como a imagem de uma serpente, para simbolizar que nele estava todo o pecado da humanidade. E aquele que olhasse para ele seria livre. Sabe o que você faz para se libertar dos pecados? É contemplar a Deus e olhar para a cruz. Você estava aqui, vivendo a sua vida, nos delitos e pecados, morrendo dia após dia. Mas um dia alguém te falou da cruz, aí quando você olhou para a cruz, você viu o seu pecado lá, estancado lá, e aí você falou assim: Senhor, eu preciso viver uma nova vida. Eu preciso viver um novo estilo de vida. O meu pecado está lá na cruz de Jesus. Eu já fui livre, eu já fui perdoado. Aleluia! Glória a Deus, porque Deus ele é bom. E Ele faz tudo certo, da maneira certa, a tempo certo. Ele poderia fazer qualquer outra coisa, mas Ele decidiu, falei, não, vou fazer dessa forma, porque é dessa forma que vai acontecer.
e Ele nos livrou. Outra coisa que Jesus ele nos faz, outra forma como Ele venceu o pecado, como Ele resolveu o pecado, foi pela luz. Diga assim comigo, pela luz da vida. Diga mais forte, pela luz da vida. Luz da vida. No versículo 12 diz, de João capítulo 8, de modo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Como assim o Senhor nos liberta? Como assim? Irmãos, não sei você, mas eu acho muito ruim andar debaixo ou andar num lugar totalmente escuro. Você bate a perna, a canela, você se machuca, você cai, você rola. Acontece de tudo. Quando Jesus ele falou que Ele é a luz da vida, a primeira coisa que Ele quer dizer é que aquele que anda na luz sabe o que está fazendo. Então, antes você andava nas trevas e você não sabia o que você estava fazendo. Muitas pessoas estão perdidas, estão andando nas trevas e não sabem o que fazem. Mas você agora recebeu a luz da vida. E essa luz te trouxe revelação das impurezas que deveriam ser removidas do seu caráter. A luz ela também tem o poder de matar os germes. Sabe que tem tratamentos que são feitos a laser, sim. E esses tratamentos, para remover doenças, cânceres, essas coisas. E nada mais o laser é o quê? Luz. Luz concentrada de tal forma que queima. Queima os germes, queima as bactérias. Então Jesus como luz, Ele também veio matar as bactérias do pecado na sua vida. E se você crer, você vai receber. Uma outra coisa é que Jesus, Ele é pleno conhecimento da verdade. E quem crê nele, como diz ali no versículo 31 e 32, se vós permaneceres na minha palavra, vós sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, isso é tremendo, nós muitas vezes declarando somente esse versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Mas olha o que Jesus ele diz antes, que Ele é a luz da vida. E porque Ele é a luz da vida, Ele tem falado algo para nós. E Ele fala, se você crê que eu sou a luz da vida, vocês vão ser os meus discípulos. E se vocês se tornarem os meus discípulos, vocês não sabem o que vai acontecer com vocês. A liberdade vai alcançar cada um de vocês. Mas olha as condições. Primeiro eu tenho que crer que Ele é a luz. Depois Ele vai me fazer o seu discípulo. E assim então nós seremos libertos do pecado. Então não condene o membro da sua célula. Pelo contrário, ore todos os dias para que ele tenha luz do pecado, para que ele tenha luz daquilo que tem acontecido na vida dele. Ore por aquelas pessoas que você quer ganhar, falando, Senhor, dá luz, dá revelação que esse fulano tem vivido, para que ele se torne o seu discípulo e ele conheça a sua verdade que liberta. E assim as coisas vão acontecer. E você vai viver uma vida totalmente liberta do pecado. Irmão, não sei como é que você está hoje. Essa palavra não é uma palavra de condenação para você sair daqui culpado. Quão miserável sou eu, homem, tal. Não, não é com esse sentido que você deve sair daqui hoje. O sentido que você deve sair daqui hoje é, Senhor, eu fui liberto, não há mais condenação sobre mim. Eu fui salvo. Agora, queria falar só dois aspectos e com isso eu vou encerrar, sobre a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Nós aprendemos que, sobre a respeito do pecado, que o pecado ele é algo que tem devastado a humanidade e que é algo que pode nos afastar da presença de Deus e nos mortificar. Nós aprendemos também que, de fato, a lei ela não pode fazer nada por nós. Nós também aprendemos que Jesus ele deu um jeito para resolver o nosso problema do pecado. Mas nós vamos conhecer a pessoa do Senhor Jesus. Irmão, sabe uma oração que eu faço todos os dias? Que eu inspiro você também a fazer esse tipo de oração? Senhor, me dá a revelação do justo. E transforma a minha vida para mim viver no seu novo e vivo caminho. Todos os dias eu oro essa oração. Por quê? Porque eu quero a cada dia conhecer ainda mais a Cristo. E você tem que ter esse desejo. Aqui no Evangelho de João, capítulo 8, ele fala no versículo 24, que Ele é o grande eu sou.
Se não credes que eu sou, no versículo 24, morrerei nos vossos pecados. No versículo 28 ele fala novamente: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Versículo 58 ele afirma novamente: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o nome de Deus. Eu sou o que sou, sempre serei e serei eternamente. Moisés chegou diante de Deus e falou assim: Deus, olha, até vou lá diante dos faraó lá falar tal, que o Senhor quer libertar o povo de Israel, mas quando eles me perguntarem, porque eles vão me perguntar quem está me enviando, eu falo o quê? Aí Deus falou assim: fala, eu sou. Mas como assim eu sou? Eu sou quem? Eu sou o que sou e serei eternamente. E aí quando Jesus, aqui no Novo Testamento ele fala, quando as pessoas perguntam: quem é você? Quem você diz que é? Eu sou. Sabe o que Jesus está falando? Eu sou tudo o que vocês precisam. Eu sou tudo o que vocês necessitam. Se vocês têm vivido debaixo de uma condenação da lei, eu sou a libertação que vocês necessitam. Eu sou a vida que flui. Eu sou rios de água viva. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou e serei eternamente. Eu não tenho começo, eu não tenho fim. Eu sou. E aí muitos ficaram escandalizados e quiseram matar Jesus. Pegaram pedras para atacar. E com isso eu encerro. Ele falou que também, ele antes de Abraão e maior que Abraão. No versículo 58 ele fala: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Sabe o que isso nos representa? Que tem pessoas que querem colocar Jesus aqui dentro. Jesus não cabe aqui dentro, Deus não cabe aqui dentro, Ele é muito maior do que isso. E por conta disso, eles querem colocar Jesus apenas numa caixinha da religião. E criam uma heresia tão repugnante e, sabe, dão a Jesus falar o seguinte, que adoram a Maria, adoram outras características, outras manifestações, outros santos, só porque foi gerado por ele. Mas Jesus ele falou assim: eu sou o que sou, eu não tive começo nem fim. Antes que Abraão fosse, que é o pai de vocês, eu já era, eu já sou. Então antes que houvesse alguma coisa, eu sou. Irmão, quero te falar algo. É com isso eu encerro. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Para isso você deve viver longe, afastado do pecado. Talvez você, queria que você ficasse de pé. Talvez você entrou aqui nessa noite e você está vivendo um contexto de vida em que você estava vivendo na prática do pecado. E dia após dia você estava sendo condenado e acusado pelo diabo. Mas talvez algum dentre nós estávamos vivendo pela lei, querendo fazer tudo na força do nosso braço, tudo no que eu vou fazer. E se não der certo, eu vou continuar tentando fazer, mas eu consigo, porque eu tenho força. Deixa eu falar para você, você depende de Deus. Você precisa de Deus. Nessa noite você precisa clamar: eu preciso do eu sou. Eu preciso do eu sou. Queria que você fechasse os seus olhos. Você que tinha por algum motivo, estava vivendo na prática de algum pecado, essa não é uma noite de você viver acusação, é uma noite de você fazer uma renovação com Deus e receber a palavra que Ele disse para aquela mulher adulta: vai, não peques mais, eu sou contigo, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Nesse momento comece a falar com Deus, com as suas palavras. Fala assim: Senhor, olha, eu sou esse que estava vivendo no pecado, mas nessa noite eu quero ser livre. Eu sou esse, Senhor, que estava patinando, que estava, Senhor, vivendo uma vida de levanta e cai, mas para a liberdade eu fui liberto, para viver uma vida livre eu fui liberto. Senhor, eu sou esse, que pela lei eu tenho tentado dia após dia, mas eu já estou cansado, eu já estou fadigado, eu já não tenho mais forças. Senhor, vem com a Tua provisão, vem com o Teu favor, vem com a Tua graça, vem com a Tua presença. Senhor, vem sobre nós, que o Senhor possa manifestar, Senhor, a Tua graça. Ó Deus, nos dê revelação. Ó Deus, que nós precisamos a cada dia de Ti, que é o eu sou. Tudo o que precisamos está em Ti. Ó Deus, nós precisamos da Sua graça. Vem em nosso favor, vem a Tua presença, vem o Teu fluir.
nós nos rendemos aos seus pés e declaramos, Senhor, que tudo quanto temos e necessitamos está em Ti. Venha o Teu favor, ó Deus, pois nós nos colocamos diante de Ti, porque cremos que Tu és o Filho de Deus, Tu és aquele que foi enviado para nos salvar. Somos livres, liberdade está neste lugar, manifestada com misericórdia e graça. Eu e você somos livres, livres do pecado, livres da tentação, livres da condenação. Nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Receba a vida de Deus, receba o fortalecimento de Deus em seu coração, receba a liberdade em sua mente, em seus pensamentos, receba a graça, receba o favor, pois nós somos livres. Nós somos livres. E onde o Espírito de Deus está, eu e você somos livres. Onde o Espírito de Deus está, eu e você somos livres. Eu sei que quem está seja livre. Você que está cansado, seja livre nessa noite. Seja livre do pecado, seja livre da condenação. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Aleluia, meu amado. Você é livre. Você é livre para viver uma nova vida. Quando o diabo quiser te acusar, entenda, até quando o diabo está certo, ele está errado. Quando o diabo quiser te acusar de algo que você possa ter feito, fala para ele: eu já estou livre de toda condenação, de toda acusação. O meu coração e a minha vida pertencem a Jesus, e na cruz Ele já levou tudo que eu sou. E quando eu contemplo, eu sou transformado. Você está livre para viver uma vida prazerosa na presença de Deus. Você está livre para viver um amor a cada dia renovador diante de Deus. Você está livre da acusação, do pecado, da mentira. Você está livre. Amém? Quantos creem nisso? Diga aleluia. Erga suas mãos ao alto. Quero abençoar você. Vai na graça, vai na paz, vai no amor e na consolação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te capacite durante essa semana a vencer, e durante toda a sua vida, a vencer o pecado, a vencer as tentações, a vencer as acusações. Que você não ande debaixo da lei, da acusação do diabo, mas que você ande debaixo da graça, que é o favor que você não merece, mas que Ele nos escolheu e nos deu. Eu declaro sobre a sua vida as bênçãos do Senhor, as bênçãos do Cordeiro. O sangue de Jesus já está sobre ti, o purificando de todo o pecado e o levando a uma vida separada, santificada, de revelação e de alegria na presença de Deus por todos os dias da sua vida, até que Ele venha, para a glória de Deus. Diga aleluia! Oh! Aleluia! Dê um abraço ungido na pessoa que está do seu lado. Declare para ela: olha, você está livre de todo pecado, toda acusação. Você está livre para viver uma vida cheia de Deus.